O tema da mensagem que Deus tem ministrado no meu coração desde o mês passado se encontra em 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler o primeiro versículo, mas ao decorrer da mensagem nós vamos chegar até o versículo de número 15. Mas eu gostaria que você lesse comigo o versículo de número 1, e você pode se assentar e prestar atenção no que Deus vai falar. 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 1, todos acharam? O subtítulo diz assim: Naamã é curado da lepra. Versículo 1, preste bastante atenção, irmãos, no que Deus vai falar comigo e com você nesta noite. Versículo 1, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ser breves e objetivos, porque eu tenho aprendido com o Espírito Santo, irmão, que não é o muito falar que convence o homem. A palavra ela tem que ser direcionada ao coração. Não adianta o pregador subir aqui e falar 2, 3 horas, vai ficar cansativo, você não vai entender nada. Eu quero que nesta noite eu e você possamos entender o que Deus quer falar. O tema da mensagem é o poder que transforma. Existe um poder no mundo espiritual, no mundo terrestre, aonde este poder transforma qualquer situação que eu e você estivermos enfrentando. E eu quero te falar, pessoas importantes precisam da transformação. Um médico, um presidente, um juiz, um advogado, um ministro, um deputado, um prefeito, todos nós precisamos de uma transformação. Só a transformação que vai nos dar o acesso de entrar no céu. Às vezes tem pessoas que acham que vai entrar no céu de qualquer jeito. Não é desta forma que funciona. É um processo e nós precisamos passar o quê? Pela transformação. E aqui nós estamos falando de um homem chamado Naamã, que era conhecido como grande chefe do exército da Síria. Então, irmão, aqui não era qualquer homem. Era um homem importante. E o versículo de número 1 frisa bem. Era o quê? Um homem grande diante o seu Senhor. Depois, mais abaixo, fala um homem, ou seja, um varão valoroso. Então, Naamã era importante. Naamã, dentro da sociedade, era um homem que tinha respeito daquelas pessoas que olhavam para ele. E nós vamos ver aqui que Naamã tinha diversas qualidades. Primeiro, comandante de um grande exército. Segundo, homem valente. O que é valente? O que eu e você entendemos sobre a palavra valente? Eu vejo esta palavra e olho para Naamã. Naamã não viu o grau de dificuldade para que ele fosse enfrentar. Qualquer guerra que se levantasse, Naamã tinha total disposição e valentia para entrar nela. Sabe o que nos falta hoje, como igreja de Cristo? A valentia. Porque o poder está dentro de nós, a autoridade está dentro de nós, mas muitas das vezes nós se tornamos covardes, como aquele exército que acompanhou Gideão. Quando Deus olhou para ele e falou assim: tem muita gente aí, e a maioria é covarde e medroso.
Mas Naamã me chama a atenção, que ele era um homem valente. E quando este homem, Deus olhou para ele, Deus se agradou de Naamã, irmãos. Por que eu e você estamos aqui nesta noite? Você já se fez essa pergunta? Se eu e você estamos aqui nesta noite, porque nós agradamos aquele que nos criou. Segunda coisa, determinado. Tem coisas na nossa vida, irmão, que nós temos que determinar. Temos que ter atitude. Temos que projetar. Temos que ter organização. E este homem era valente e determinado. Quando levantava uma guerra, ele olhava e falava: eu determino que o nosso exército vai sair vitorioso. É assim eu e você, irmão, nós devemos ser valentes e determinados. Qual é a situação que você está enfrentando? Olha as qualidades que esse homem tinha, mas ele tinha algo que ninguém podia fazer por ele, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Deus usa coisas simples para fazer o extraordinário acontecer. E eu tenho visto muito pessoas subindo sobre o altar, irmãos, e fazendo um montão de coisas para chamar a atenção do povo. Sabe o que chama a atenção do povo? É a palavra verdadeira. Quando você ensina a palavra verdadeira, ela atrai as pessoas. As pessoas estão cansadas de ser enganadas. E no passado não era diferente. Quantas pessoas usavam a Bíblia para enganar as pessoas? E hoje não é diferente. As pessoas não estão preocupadas para onde as ovelhas estão indo. Eles estão pensando no interesse próprio. Mas nós estamos falando desta noite uma palavra verdadeira, que tem a autoridade e a condição de mudar a situação que você está enfrentando, porque aquele que conhece a verdade adquire a vitória. Naamã, valente, determinado, guerreiro. Olha a qualidade que esse homem tem. 3 coisas aqui importantes, irmãos, que eu e você precisamos ter. Quando eu e você se alistamos no exército de Cristo, temos que ter essas qualidades. No exército de Cristo só prevalece quem é valente. Vamos abrir um parênteses aqui. Quantas pessoas já sentou do seu lado e hoje não estão mais na igreja? Por que eu e você estamos prevalecendo? Porque temos buscado a cada dia conhecer a verdade. O que sustenta eu e você no dias que nós estamos vivendo é a verdade. Eu citei aqui no culto das mulheres, quando você compra uma televisão, vamos imaginar que eu tenho um sonho de comprar uma televisão do tamanho dessa faixa aqui onde o retroprojetor passa a imagem. Coloco lá na minha sala uma televisão de 70 polegadas. Ela te favorece diversas coisas. Ela tem uma tecnologia avançada. Então ela vai te ensinar muitas coisas. Mas qual é a nossa preocupação? É de pegar o controle, só apertar o botão que liga e desliga e muda de canal. É o suficiente. Você não procura saber o que ela tem para te oferecer. Assim é a Bíblia. As pessoas estão com a Bíblia na mão, mas não procura saber o que está escrito aqui. Ele só pega ela no culto de domingo. E quando ouve uma palavra, ele fala assim: meu Deus, isso aí tem na Bíblia? A Bíblia é um manual espiritual meu e seu. Tudo isso que nós estamos vendo acontecer na terra está registrado na palavra. Aí Naamã, guerreiro. Segundo, leproso. Vamos abrir aqui um parênteses.
Naamã tinha um problema na sua saúde, que podia fazer assim: eu vou parar de fazer tudo, vou me isolar, porque eu sou leproso, eu sou um representante do exército, e eu posso contaminar outras pessoas. Mas não, irmão. A lepra de Naamã não impedia dele defender o exército. A lepra de Naamã não impedia ele de defender o nome do rei da Síria. Porque ele vestiu a camisa daquela nação e mostrou que ele tinha algo que era maior do que a sua lepra. A importância e a preocupação com aqueles que eles estavam liderando. Ele tinha que ser o exemplo. Ele era o exemplo. Eu acredito que quando as pessoas olhavam para ele, falavam assim: nossa, esse homem é leproso, mas ele não se ausenta de batalha alguma. Vamos trazer para mim e para você. Quando nós enfrentamos uma dificuldade, a primeira coisa que nós fazemos é nos isolar. Cadê o espírito de valentia? Cadê o espírito de determinação? Cadê o espírito de guerreiro? Você é dotado de total capacidade que é dada pelo Espírito Santo. Nós temos uma arma dentro de nós, irmãos. Se nós acionarmos ela, quantas coisas nós podemos fazer no nome do Senhor Jesus. É no nome do Senhor Jesus. É este nome que é sobre todos os nomes, que tem a capacidade de mudar a situação que você enfrenta. Eu quero que você pegue agora a vida de Naamã e comece a montar um quebra-cabeça dentro do que você está vivenciando. Qual seria a sua atitude? Você ia parar ou você ia continuar? Então vamos lá para a gente começar a entender. Mas só que Naamã precisava perder algumas coisas. Foi curado porque decidiu deixar. Vamos abrir um parênteses agora para nós. Quer ser vitorioso? Quer ser vitoriosa? Precisamos deixar algumas coisas na nossa vida que trouxemos do Egito. O Espírito Santo nessa noite vai te mostrar o que ainda do Egito está pregnado na sua carne. Primeira coisa que Naamã teve que perder: tradição. Quantos de nós carregamos tradições na nossa vida? Você ouve muitas pessoas falarem assim: não, minha família é de uma religião tal, eu sigo essa tradição, vou morrer nessa tradição. Se você for seguir a tradição, ela vai te levar à morte. Temos que seguir Jesus. Primeira coisa, que quando Naamã se deparou à verdade, a palavra falou: perde as suas tradições. Começa a perder sua tradição, Naamã. Segundo, o orgulho. Quantas pessoas orgulhosas têm subido em cima do altar, com o nariz empinado, achando que é maior do que Deus. Ele se coloca a quarta pessoa da Santa Trindade de Deus. Ele se acha maior do que o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem pessoas que sobem sobre o altar e falam: se eu não fazer, não acontece. Quem é o homem para fazer alguma coisa? Quem faz é Deus. Então, a palavra, ela confronta a gente. Perde o orgulho, Naamã. Aí eu começo a imaginar, quando a palavra começou a confrontar Naamã, como que ficou a reação dele? Como que ele recebeu esse confronto da verdade? Ô irmãos, não preciso apontar dedo para ninguém. Se você medita na palavra, ela te confronta e mostra quem eu e você somos. E existe hoje muito juiz em cima do altar, muitos acusadores em cima do altar,
Não precisa julgar ninguém, irmão. A palavra, ela te confronta. A palavra mostra o que está de errado, o que está certo em mim e você. Segundo, sua vaidade. Eu vou segurar essa palavra aqui, vaidade. A vaidade tem tomado o altar de Deus. O altar é lugar santo. O altar é o lugar onde Deus manifesta a sua glória, mas a vaidade está tomando o altar. Você tem visto pessoas subir no altar de qualquer jeito, deixando a vaidade ser maior do que a graça de Deus. Naamã perde a sua vaidade. Eu quero falar algo, eu não quero que você me interprete mal. Você cuidar do seu corpo é uma coisa, mas vaidade ao extremo é pecado. E eu tenho que zelar pelo meu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Então meu corpo tem que estar o quê? Saudável, para me carregar o quê? O Espírito Santo. Mas a vaidade extremo, ela se torna pecado. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que fazem cirurgia a todo momento. Muda nariz, muda tudo. Quer virar Barbie, quer virar príncipe, quer virar princesa, quer virar tudo. O ser humano não está satisfeito do que Deus fez. Nós somos o quê? A imagem e semelhança do Criador. Quando Deus te criou, Ele fez o melhor, irmãos. Mas a vaidade do ser humano quer atingir a perfeição. E muitos têm pagado com a sua própria vida. Aí fala assim, perde a sua vaidade, Naamã. Agora vamos ler o versículo 2 e o 3. Diz assim: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina. Presta atenção nessa menina. O que eu falei com você? Que Deus usa uma coisa simples para o sobrenatural acontecer. Sabe aonde começou a mudança na vida de Naamã? Quando essa menina entrou na casa dele. Olha só, uma escrava. Ela era escrava, mas servia um Deus que muda a história. Você pode até estar passando um momento difícil, mas o seu Deus tem poder de mudar a sua história. Levaram a menina, que ficou ao serviço da mulher de quem? De Naamã. Preste atenção agora. E disse a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Quem era o Senhor aqui que ela estava referindo? Profeta Eliseu, homem de Deus. Quando você vê um homem e uma mulher de Deus, você tem que ter respeito, você tem que ter temor, porque quando um homem de Deus, uma mulher de Deus fala, o sobrenatural de Deus acontece. Existem muitas pessoas brincando com o nome de Deus em vão, mas existem muitos homens e mulheres de Deus que ainda está sobre a terra, e Deus tem usado eles. Aí a menina fala assim: tomara que o meu senhor, quem era o senhor dela? Naamã, se apresentasse também diante o meu senhor que está em Samaria, porque ele é homem de Deus. Irmão, a gente aprende tanta coisa na Bíblia que você fica maravilhado. Às vezes tem um irmãozinho simplesinho aqui na frente. Aí vem um irmão lá de trás assim: não, aquele irmão lá não pode orar para mim não, eu quero o pastor. A bênção está no pastor. Ei, a bênção estava na vida de Naamã, na menina. Foi ela que foi a porta para o milagre acontecer.
Talvez aquele irmãozinho que está lá no último banco, de cabeça baixa, lá humilde, é ele que Deus quer usar para você mudar a história da sua vida. Mas você quer escolher. Naamã queria escolher a forma que ele queria ser o quê? Curado. Vamos lá. Comandante do exército, soldado valente, sofria de uma doença terrível. O que você tem sofrido? O que você tem passado? Qual é o grau da sua aprovação? Se eu não me engano, o Juno pregou aqui um dia sobre provações. Se eu não sei, foi ele ou o pastor Daniel que pregou sobre provações. Bom, tem provações que é permissão de Deus para modelar ou moldar o nosso caráter. Todos os homens na Bíblia e mulheres na Bíblia foram provados, porque quando nós somos provados, o nosso caráter é mudado, e quando o nosso caráter é mudado, nós se aproximamos diante de Deus. Existem muitas pessoas em cima do altar que só mudou por fora, mas por dentro está podre, vazio, não tem a graça, não tem a presença, não tem mais o Espírito Santo sobre a vida dele. Deus quer nesta noite, irmão, a mudança que vem de dentro para fora, porque Deus conhece o coração, não é a matéria, é o coração. E Naamã começou a ser mudado por dentro. Por fora todo mundo conhecia ele, onde Naamã passava todo mundo gritava o nome dele, tinha respeito, tinha temor, mas e por dentro? Quem conhecia era só o Deus Todo-Poderoso. Fonte para o milagre, a menina. Quem tem sido a fonte para o seu milagre acontecer? Deus muitas vezes nos revela a sua vontade através de coisas pequenas. Hoje eu tive uma experiência com Deus no meu serviço. Quando Deus quer falar, Ele usa coisa simples. Tinha duas irmãs, foi no monte lá perto de casa, e ela estava com o carro batido. Ela parou em frente à oficina, começou a pedir para fazer orçamento. E eu do outro lado atendendo a outra moça, e ela olhando para o meu irmão. E ali Deus começou a falar com ela. Tudo o que nós tínhamos conversado na hora do café. Deus usa as coisas simples para o milagre acontecer. A mulher, na simplicidade dela, o Espírito Santo usou ela para falar o que nós estávamos precisando ouvir. O Espírito Santo usou a menina para falar o que Naamã precisava ouvir. Então vamos lá. Identifica a mensagem. Irmãos, nós temos que ter o discernimento de Deus. Quando você recebe uma mensagem, você tem que identificar se ela vem da parte de Deus. Como você vai identificar? Discernimento. Discernir espírito, se é a voz do Senhor ou se é a voz do nosso adversário. Então Naamã identifica a mensagem de Deus, versículo 4 ao versículo 7, que diz assim: então entrou Naamã e notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta. Olha só, irmãos, o respeito de um para o outro. Ele estava diante do rei da Síria, mas para ele entrar no outro território, o rei ia enviar uma carta para que ele autorizasse Naamã chegar aonde o profeta estava. Quando você vai fazer algo fora da igreja, você tem notificado o seu anjo? Quem é o anjo da igreja? Quem é o anjo da igreja? Você notifica ele quando você vai fazer algo fora da igreja? Hein?
Aí o segredo, quer ser abençoado, mas tem segredo. Não era porque Naamã era chefe, ele saiu de qualquer jeito não. Ele chegou perto do rei e falou: rei, sobre o que a menina falou, me autoriza a ir até onde o profeta está. O rei escreve uma notificação: eu, como rei, autorizo o chefe Naamã a se apresentar diante do profeta. Preste atenção, irmãos. O que aconteceu? Notificou ao seu senhor dizendo: assim falou a menina que da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de veste, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, sabais que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que restaurasse da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu o Deus? Olha a responsabilidade que o rei da Síria jogou. Quando a carta chegou, ele rasgou a veste. Eu não sou maior do que Deus. Eu não tenho essa autoridade de te curar. Olha o reconhecimento, irmão. E muitos pregadores sobem em cima do altar, com o nariz empinado, orgulhoso, falando: se eu não orar, não acontece. Olha o reconhecimento de pessoa graduada, que sobre ele existe um ser que é maior do que todos. O rei rasga sua veste e fala: eu não tenho a condição, eu não tenho a capacidade, eu não tenho a autoridade, eu não tenho o dom, eu não sou poderoso para realizar um milagre na sua vida. Então vamos lá. Naamã fala com o rei que a menina tinha dito. O rei ordenou: reconheça o caminho. Qual caminho você tem trilhado? Mateus 7, 13 e 14 fala de 2 caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. Qual é o caminho que você está sendo conduzido? O estreito? O estreito leva à vida eterna, mas o caminho largo leva à morte eterna. Qual é o caminho? Qual caminho você está escolhendo? Qual é o caminho que eu estou escolhendo? Naamã teve que escolher um caminho. Ele teve que decidir o que ele queria. Ele teve que ter atitude. Para eu e você sermos abençoados, temos que ter atitude e escolher o caminho certo. Provérbios, se eu não me engano, no capítulo 18, fala que há caminhos para o homem que parece bom, mas o final dele é o quê? A morte. Tem muitas pessoas sendo enganadas pelos caminhos que Satanás tem oferecido. Não vou mentir para você. Os caminhos que Satanás oferece é prazeroso. Te dá momentos de prazer, de alegria. Mas no final dele está escrito assim, ó: morte eterna. Por que muitos não optam em escolher o caminho estreito? Porque o caminho estreito é difícil. O caminho estreito, você tem que enfrentar provações, você tem que chorar, você tem que gemer, você tem que sentir dor, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que clamar, você tem que ler a Bíblia. É isso que sustenta para entrar no caminho estreito. Há momento no caminho estreito, irmão, que você não consegue passar andando. Tem momentos que você vai ter que fazer assim, ó, se espertar todo para passar. O largo é fácil. O largo passa 10, 15 de uma vez. Mas o estreito é um de cada vez. E a palavra falou com Naamã: escolhe o caminho. Qual é o caminho? Deus. Tem muitas pessoas ensinando que tem diversos caminhos que levam a Deus. São mentirosos. Porque Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão
por mim. Não adianta eu querer conhecer Deus sem primeiro passar por Jesus. A porta para me ver Deus é Jesus. O caminho para me ver Deus é Jesus. É este caminho que você tem que entrar. É este caminho que você tem que andar. É este caminho que você tem que trilhar. Passe o que você estiver passando, não saia deste caminho. Não faça como a mulher de Ló, olhar para trás. Não sente saudade do Egito, não sente saudade de Sodoma e Gomorra. Olha para frente, olha para o alvo, aonde está a sua vitória. Se você parar, a sua família vai fracassar, a sua família vai ser destruída. Quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra, ele saiu com uma promessa. Deus falou assim: siga esse caminho, mas não olha para trás. Por que no meio das lutas nós queremos olhar para trás? Porque quando você olha para trás, você fala assim: quando eu era lá fora, eu não passava o que eu estou passando hoje. Depois que eu aceitei Jesus, minha vida ficou difícil. Não, irmãos. Tudo lá fora Satanás dá de mão aberta. Mas quando ele toma com as duas e toma tudo. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o que Deus te dá, você só perde se você quiser. Deus não te tira, é você que perde. Ele te dá. O que ele falou com o povo de Israel? Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Qual vocês vão escolher? Tem pessoas que estão colhendo a maldição do que a bênção. Então é por isso que às vezes Deus deixa algumas pessoas na igreja passar momentos de provação, porque Ele vai se enraizar. Porque Deus vê lá atrás do morro. Eu sempre falo isso lá em casa. Os meus olhos veem até a ponta do morro, mas lá atrás. E tem pessoas que são abençoadas e abandonam o Senhor. Então Deus fala assim: então vou permitir você viver todos os dias na prova, porque na prova você não vai me abandonar. Quantos já abandonaram o Senhor? Eu vou fazer 23 anos de convertido. Quantos que já andaram comigo abandonou o Senhor? Recebeu bênção e a bênção se tornou maldição. E hoje estão lá fora sofrendo. Por quê? Escolheu o caminho lá. Porque é mais fácil. O caminho estreito, temos que fazer escolha. Naamã quer ser curado, então faça a escolha. Larga tudo para trás que você aprendeu, mas quando você voltar, você vai voltar curado, você vai voltar sarado, você vai voltar um novo homem, você vai voltar um novo chefe do exército. Quando eu e você somos transformados por Deus, toda a nossa casa é transformada. Sabe por que às vezes a nossa família ainda não foi transformada? Porque eu e você ainda precisamos mudar alguma coisa. Por que às vezes é mais fácil você ganhar uma pessoa lá fora e da sua família você encontra dificuldade? Sabe por quê? Satanás mostra para eles aonde está o nosso erro. Aonde ainda é a nossa fraqueza, ele mostra. É por isso que encontramos resistência na nossa casa para as pessoas se converter. E Naamã teve que perder tudo. Mas quando ele voltasse, ele não ia voltar o mesmo homem. Versículo 8 ao 10 diz assim, ó. Deixa eu achar aqui, irmão, porque minha Bíblia, o número é miudinho. 7, 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Quantas pessoas vão na sua casa te procurar para receber oração? Você acha que ela vai lá, Jonathan, porque te conhece como Jonathan? Não. Ela vai na sua casa porque ela te vê como um profeta. E qual foi a atitude do profeta?
deixa ele vir a mim, para ele saber que existe um Deus em Israel. O profeta representava Deus, porque quando o profeta falava, era o próprio Deus que estava falando. Ele tem que reconhecer que existe ainda homens de Deus. A sociedade lá fora tem que reconhecer que ainda existe homens de Deus. Que ainda tem homem de Deus nessa terra, que ainda tem mulher de Deus nessa terra, que quando ele ora, Deus realiza. O poder não está em quem ora, o poder está em quem escuta. Quem escuta oração é Deus, é Deus. Você pode orar agora aqui e o morto ressuscitar, você não tem poder nenhum. O poder está em quem está ouvindo a oração. Foi falado aqui também no final de semana do profeta Elias. No Monte Carmelo, o pastor Moisés pregou. Ele desafiou 450 profetas, mais 400 lá, deu 850 ao total. Todos foram mortos por um só homem de Deus. Quando o homem de Deus fala, o Senhor cumpre a sua palavra. Porque ele vela. O que é velar? Velar é quando você perde alguém que você ama. Você passa a noite inteira olhando para ela. Assim é Deus. Deus vela a sua palavra 24 horas para cumprir ela. E quando um homem de Deus, uma mulher de Deus se posiciona na terra, ele cumpre ela, porque ele está velando. O profeta falou: deixa vir, deixa vir. Versículo 9: veio pois Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te tornarás e ficarás purificado. Frustração de Naamã. Sabe o que Naamã estava pensando? Missionário Eduardo, sabe o que ele estava pensando, Naamã? Ele pensou assim: eu sou chefe, né, do exército, o profeta vai vir pessoalmente pegar na minha mão, passar a mão dele na minha lepra, me abraçar. Deus tem um poder, pastor Moisés, mas ele precisava mergulhar. Ele olha e fala assim: eu achei que ele ia me tratar como um chefe. Não, ele nem quis ver quem era Naamã. Vai lá e fala com ele para lavar. Vamos lá. Versículo 11. Porém Naamã, olha só. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará a lepra. Olha aí, irmão, tem muitas pessoas que se frustram quando Deus te manda falar a verdade, porque tem muitas pessoas que vêm para a igreja querendo ouvir o que ela acha que é bom para ela. Você tem que ouvir o que Deus acha que é bom para você. Naamã ouviu o que era bom para ele ouvir, mas só que ele se indignou. Quantas pessoas ficam indignadas na igreja quando ouvem a verdade? É a verdade que liberta, é a verdade que traz o sucesso, irmão. Porque quando você ouve a verdade, ela te mostra aí no banco quem você é. Hoje as pessoas estão subindo no altar e massageando o ego da igreja, com medo de perder o fulano de tal, porque ele tem uma empresa multinacional.
Ei, Deus não precisa do seu dinheiro não, irmão. Ele quer a sua alma. Ele quer que você reconheça Ele como seu único e suficiente Salvador. Deus não estava preocupado se Naamã era chefe, não. Ele estava preocupado em Ele reconhecer e se arrepender. Ele voltou para casa frustrado. Aí no meio do caminho, versículo 12. Não são, olha o que ele falou. Ele estava indignado. Ele começou a questionar. Não são, porventura, Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ele queria escolher onde ele queria mergulhar, pastor. Imagina aqui, missionário Eduardo, Deus falar com você assim: você quer a sua vitória? Vai lá na ponte do Manionor e pula lá. Aí você vai falar assim: mas não, Deus, eu vim do Rio, tem Copacabana, tem a Barra, tem Ipanema, por que o Senhor vai mandar eu mergulhar aqui no Rio Paraibuna, sujo, contaminado? Deus quer ver até onde você acredita nele. Porque tem pessoas que só acreditam quando Deus dá, mas tem hora que Deus nos testa, para ver se realmente confiamos nele. Deus estava testando Naamã para ver se realmente ele estava confiando que ele ia ser curado. Aí vamos lá. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Olha só. E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos. O que eu falei? Deus usa coisas simples para o sobrenatural acontecer. Olha aqui a coisa simples acontecendo de novo. Olha lá. Os seus servos e lhes falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais, dizendo ele: lava-te e ficarás purificado. O servo chegou perto do seu senhor e falou: meu senhor, ele te pediu uma coisa tão simples. É o Senhor que está dificultando. Irmão, para eu e você ser abençoado é simplicidade. Mas a gente às vezes quer complicar as coisas. O milagre de Deus é simples. Se você for estudar a Bíblia, irmão, todos os grandes milagres foram em situações simples. Deus não inventou muita moda não, irmão, foi coisa simples. Deus usou uma pedra para produzir água. Deus abriu o mar com um cajado. Olha aí, irmão, coisa simples. E as pessoas estão inventando moda em cima do altar para falar que é para trazer a presença. Aí vamos lá. Então desceu, olha só, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou como carne de um menino, e ficou o quê? Purificado. Porque cada mergulho, o Espírito Santo falava assim: se você tivesse entrado da forma que você saiu, você teria sido curado no primeiro mergulho. Eu vi uma ilustração uma vez, e eu trago comigo até hoje. Tinha uma senhorinha no banco, a igreja lotada, o pastor estava acostumado a pregar para a multidão. Aí um dia ele chegou, né? Pôs o melhor terno, pôs a melhor Bíblia debaixo do braço e subiu. E deu aquele sermão. A igreja ficou igual se tivesse todo mundo mumificado. Aí ele desceu, cabisbaixo. Aí sabe o que Deus fez com a doninha simples? Ela olhou para ele e falou assim: se você tivesse subido da forma que você desceu, a igreja tinha recebido. Você está entendendo? Deus pega coisas simples. Deus é simples, irmão. Deus é simples. É o ser humano que tem complicado o nome de Deus. Deus é simples. Se você analisar a Bíblia, ela tem várias coisas simplificadas. Deus usou a figueira, Deus usou várias coisas simples. E o extraordinário aconteceu. Naamã mergulhou.
Vamos lá. Então voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio, pôs-se diante dele, e diz: eis que tenho conhecido em que toda a terra não há Deus, senão em Israel. E agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. O que aconteceu aqui? Naamã desceu como incrédulo, voltou curado, reconhecendo que só existia um Deus. E Naamã se rendeu aos pés do Senhor. O que vai fazer o seu marido, o seu filho, a sua filha se render aos pés do Senhor é você ensinando o verdadeiro evangelho. Ensina o verdadeiro evangelho. A libertação vai chegar na sua casa, a salvação vai chegar na sua casa, a restauração vai chegar no seu casamento. Deus vai fazer o impossível. Aleluia! Aleluia! Eu encerro aqui, irmão. Tinha mais algumas coisas para fazer, mas a hora já está um pouquinho à frente. Tinha muito mais coisas para falar, mas eu vou encerrar aqui, porque o culto tem que ter ordem e decência. Amém? Mas eu creio que o Espírito Santo falou com você. Numa outra oportunidade, numa outra ocasião, se o Espírito Santo nos autorizar, vamos terminar de concluir a mensagem, porque tem muita coisa boa para mim e para você aqui. Amém? Se coloca de pé, vamos orar neste momento. Saia daqui hoje pedindo Deus para te mudar de dentro para fora. Não aceita a mudança externa. A maior mudança é a interior, que só Deus consegue ver. Tem pessoas que estão preocupadas em mudar para o seu pastor ver, para o seu líder ver, para o seu vizinho ver. Que adianta você mudar por fora, irmão, e o coração? Deus quer que você muda nesta noite, é lá dentro, no íntimo. Como Naamã mudou, Deus começou a mudar o interior dele. Quer ser abençoado, Naamã? Então muda o seu interior, porque por fora todo mundo te conhece. Quem te conhece por dentro é Deus. Quem te conhece por dentro é Deus. E Ele está presente aqui nesta noite. Ele quer te mudar, irmão. A oportunidade é agora. A sua chance é agora, não é para amanhã. Talvez você está aqui e falar: não, vou esperar domingo que é a Santa Ceia, domingo eu me arrependo. Ei, será que você sabe se você vai conseguir concluir até meia-noite? A oportunidade é agora. A oportunidade que Naamã teve, ele não deixou passar. A oportunidade que Deus usou aquela menina para falar com ele, Deus abraçou, e ele voltou para sua casa, curado, restaurado, como a pele de uma criança. Está no jeito? Começa a orar. Aonde você precisa mudar? Deixa o Espírito Santo te mostrar, irmão. Aqui não tem acusadores não, irmão. É o Espírito Santo, ele é educado. Ele vai falar assim: filha, filho, você precisa mudar nesta área. Quando você tomar decisão em mudar nesta área, eu vou abrir as portas do céu, eu vou abrir a janela do céu, eu vou salvar a sua casa, eu vou salvar a sua família. Eu sinto teu vento soprar. Sinta Deus soprar em você nesta noite. A tua glória se Senhor nosso Deus e nosso Pai, reconhecemos nesta noite que sem Ti não podemos nada, sem Ti não fazemos nada. Através desta palavra, através da vida de Naamã, temos que perder, Senhor, as tradições, temos que quebrar o orgulho. Senhor, venha nesta noite mudar a história da Tua igreja. Prepara nesta noite uma igreja que vai morar no céu, uma igreja transformada, uma igreja que prega a verdade, uma igreja que ensina a recebe a mudança nesta noite. Você que está coloque a mão no teu coração e fala: Senhor, eu não suporto mais, eu não aguento mais a vida que estou levando. Muda a minha história, muda a minha casa, muda
muda minha família, muda o meu marido, muda minha esposa, muda o meu filho, muda minha filha, muda a história da minha vida. E se você acreditar, Deus vai mudar, e você vai voltar para sua casa com a sua vitória. Talvez você esteja chorando pelo seu marido, talvez você esteja chorando pela sua filha, talvez você esteja chorando pelo seu filho, mas se você crer nesta noite, Deus tem o poder cozinha, entra no banheiro, entra na área, entra na casa, vai desfazendo todo mal, toda palavra maldita, toda palavra de maldição, seja quebrada desse homem, do ar dessa mulher, e diz lá, Senhor, reine a salvação, que lá reina a restituição, que lá reina a tua palavra, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Saia daqui hoje servindo ao Senhor. Abre mão de tudo que distancia você de Deus. Naamã teve que abrir mão. Ele era chefe, ele era um homem importante, ele era um homem que tinha estado, mas teve que abrir mão para ser transformado. Abre mão da sua posição para Deus te transformar, porque a Bíblia diz: os que se humilham serão exaltados, os que exaltam serão humilhados. Se humilhe hoje, se humilhe hoje, se humilhe hoje, como a irmã falou em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Chegue-se a Deus, chegue-se a Deus, chegue-se a Deus, chegue-se a Deus esta noite, em nome do Senhor Jesus. Pastor Júnior, aleluia, continua orando, continua orando, continua orando para Deus mudar a história. Aleluia, aleluia, Senhor. Ó Pai, vem derramar, Senhor, do Teu Espírito. Vem, Senhor, renovar as nossas vidas nesta noite. Vem renovar as nossas vidas nesta noite, Senhor. Venha derramar do Teu Santo Espírito, ó Pai. Vem derramar do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, meu Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluias. Aleluia, aleluias. Queremos ser cheios, Senhor. Queremos ser cheios do Teu Santo Espírito. Queremos ser renovados nesta noite, queremos ser restaurados nesta noite. Ah, Senhor, nós estamos aqui sedentos, nós estamos aqui sedentos, ó Pai, assim como uma terra seca, ela anseia pela água, assim como a coça, ela suspira pela água, a nossa alma tem sede de Ti, a nossa alma tem sede de Ti. Vem saciar-nos nesta noite, vem saciar-nos nesta noite. Aleluias, aleluias, aleluias. Derrama o Teu Espírito, Senhor. Derrama o Teu Espírito sobre as nossas vidas. Venha encher-nos, Senhor, nesta noite. Aleluias, aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Encha-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Renova-nos nesta noite. Restaura-nos nesta noite. Encha-nos, Senhor. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, glórias, glórias, glórias. Glórias
glórias, glórias. Enche as nossas vidas, Senhor. Enche as nossas vidas, meu Pai. Renova-nos nesta noite. Renova-nos nesta noite. Restaura-nos nesta noite. Nos enchendo, meu Pai, até transbordar do Teu Espírito, ó Deus. Do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem, Senhor. Venha nos renovar. Restaura a Tua igreja. Levanta a Tua igreja. Levanta a Tua igreja. No poder do Teu Espírito. Levanta a Tua igreja. No poder do Teu Espírito. Aleluias. 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 Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Renova-nos, Senhor. Oh, aleluia. Queremos ser cheios, meu Pai. Queremos ser renovados. Queremos ser restaurados. Queremos ser transformados pelo poder do Teu Santo Espírito. Pelo poder do Teu Santo Espírito. Ah, Senhor Jesus, encha-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Restaura-nos, ó Pai. Restaura-nos nesta noite. Restaura a Tua igreja. Restaura a Tua igreja. Encha-nos com Teu Santo Espírito, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Se coloca de pé, homem valoroso. Se coloca de pé, mulher valorosa. Homem determinado, mulher determinada. Homem guerreiro, mulher guerreira. Hoje eu e você saímos daqui preparado para a vitória, preparado para a batalha. Em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor.